Olá, vamos continuar a abordar os processos metabólicos, mas nesta unidade iremos nos focar na variabilidade biológica não genética e nas suas consequências para a biodisponibilidade dos xenobióticos. Assim, no final desta unidade, pretendemos que consigam caracterizar o fenómeno de variabilidade não genética e identificar algumas das consequências deste mesmo fenómeno. A variabilidade biológica não genética é assim denominada porque não está dependente de fatores relacionados com o polimorfismo genético. Podemos ter assim situações de variabilidade relacionadas com o sexo, as espécies, a estipe, a idade, a dieta ou estados patológicos. A diferença de sexo é um importante fator de variabilidade na resposta biológica aos xenobióticos. Um dos exemplos é a atividade da alcohidrogenase, do tipo 4. Esta alcohidrogenase está presente em termos gastrointestinais e só é ativa no homem, o que de alguma forma o predispõe as mulheres para um maior efeito do álcool na medida em que este é absorvido enquanto álcool e não enquanto acetaldeído, tal como acontece no homem. Para além disso, as mulheres têm maior atividade a CYP3A4, o que, por outro lado, não é compensada por uma maior atividade da glicoproteína P. A influência hormonal parece também ter uma importância bastante elevada na capacidade metabólica pelo citocromo P450. Em termos de distribuição, sabe-se que as mulheres têm um volume de distribuição inferior aos homens e têm também, geralmente, uma capacidade de eliminação renal inferior. Por outro lado, conseguem reter maior quantidade de compostos lipofílicos porque têm, em geral, uma maior quantidade de tecido adiposo. Entre outros fatores biológicos tão genéticos, temos a idade. A idade pode condicionar de forma determinante a biodisponibilidade dos xenobióticos. Sabe-se, por exemplo, que os recém-nascidos têm uma menor capacidade metabólica hepática por imaturidade hepática. Por outro lado, as crianças estão mais suscetíveis a efeitos neurotóxicos porque têm uma maior permeabilidade da barreira hematoencefálica. Ou então sabe-se que os idosos têm uma menor capacidade de eliminação de xenobióticos porque têm geralmente falência renal. Os estados patológicos também podem ser determinantes. Por exemplo, a falência renal, que ocorre nos idosos, ou doenças hepáticas, que podem de alguma forma colocar em evidência alguma incapacidade metabólica. A meningite também é um caso em que levará a uma maior probabilidade da barreira hematoencefálica a muitos xenobióticos. Para além disso, algumas doenças específicas em termos genéticos podem diminuir a capacidade metabólica por glucuronidação. Outro fator de variabilidade biológica é a dieta. Uma dieta pobre em proteínas condiciona a nossa capacidade metabólica microsomal, porque essas proteínas são importantes para a síntese das enzimas metabólicas. Uma deficiência alimentar poderá também reduzir a disponibilidade de cofatores metabólicos, colocando em causa as reações de fase 2. Por outro lado, há compostos que têm grande capacidade indutora enzimática e outros que têm grande capacidade inibidora enzimática. Todos eles poderão interferir de forma determinante na nossa capacidade metabólica. Para além de todos estes fatores, é também relevante a espécie na diferenciação da capacidade metabólica, não só metabólica, mas também na biodisponibilidade de xenobióticos por absorção, ou então na capacidade metabólica, no metabolismo por gluconização, por estresses e também alguma variabilidade na capacidade de ligação a proteínas
ou na distribuição lipídica, ou mesmo no volume urinário. Sabe-se, por exemplo, que esses esterases não estão presentes nos insetos, o que torna os insetos mais suscetíveis à toxicidade dos pesticidas. Sabe-se, por exemplo, que a glucuronidação não está presente nos gatos, o que impede a terapia dos mesmos com paracetamol. Obrigado pela vossa atenção.